Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou aqui dar meus pitacos para a sexta escola que desfilou na Marquês de Sapucaí, a União da Ilha do Governador. Bom, até o momento, como eu falei a vocês, três escolas superaram minhas expectativas, no caso a Estácio de Sá, a Estação Primeira de Mangueira e o Acadêmicos do Grande Rio. E duas agremiações, elas atingiram minhas expectativas. No caso, a Unidos do Viradouro e o Paraíso do Tuiuti, a Viradouro de forma positiva e a Tuiuti de forma negativa. A minha expectativa para a União da Ilha, ela era na verdade meio confusa, porque o samba e o enredo, eles, a meu ver, eram fracos, né? Na verdade, nem sabia direito exatamente o que era o enredo, porém, existia uma certa expectativa que a União da Ilha pudesse surpreender. Querendo ou não, Laíla tem um grande nome no carnaval. E pelos comentários que vinham de barracões, né, de barracão, especialmente da União da Ilha, era de que a escola não estivesse ruim. Estava planejamento de carnaval grandioso, então eu imaginei que de repente pudesse assim surpreender na avenida, o que de fato não aconteceu. Começando pela parte plástica. O grande problema da União da Ilha foi a proposta realista que a escola se propôs a trazer referente ao desfile. Uma certa ousadia, não, um certo risco poderia dar certo, mas na verdade deu errado. E no caso, esse abre-alas, a meu ver, ele estava até de certa forma coerente dentro da proposta da escola. Só que a forma, especialmente as cores ali, né, um tom assim meio triste, não foi legal, não começou legal. Esse ar realista realmente não foi bacana. Me pareceu, eu defini o título da União da Ilha como o RJTV, né? E não foi bacana você começar daquela forma, tão brusca como quiseram. Então, a ideia da favela, dos barraquinhos, para falar a verdade, ela já não é nova e por mais que a proposta realista tenha sido algo diferente, mas acabou não ficando com uma boa concepção. Os helicópteros, né, é a grande questão, né, muita gente criticando aí, eu acho que dentro daquele contexto ali, tudo que já estava já ocorrendo, eu acho que foi o de menos. Agora, 4 helicópteros eu achei demais, né? Acho que já um já seria problemático, mas 4 realmente só foi assim piorar o que já estava ruim. O segundo carro, não dá nem para comentar direito, né? Porque não era um carro alegórico, era um veículo mesmo, um ônibus. Eu fiquei sabendo dele antes do desfile, eu custei acreditar e realmente era um ônibus. E não dava para ver o que estava ocorrendo lá dentro, eu só tinha uma noção de que era um sequestro, né, uma representação de um sequestro, quando eu vi as pessoas saindo assustadas. Então deu a entender que era um sequestro que estava ocorrendo ali. E assim, gente, carnaval tem que saber carnavalizar essas situações. A Beija-Flor já mostrou um desfile desse em 2018, que também foi muito controverso, porém, independente se foi bonito ou feio, na verdade foi feio, né? Mas a escola carnavalizou. A União da Ilha não se propôs a carnavalizar. Ela colocou de forma crua as situações. E você começar, e você colocar aquilo ali dessa forma, é muito complicado. Ficou muito ruim. E a escola, a cada vez mais que ela ia evoluindo, ia descendo, né, morro abaixo. O terceiro carro, eu confesso que já vi essa escultura em algum lugar. Aliás, eu acho que já vi esse carro em algum lugar. E eu não sei porquê. Não sei, em relação aos dos primeiros, né? Ele era melhorzinho, mas assim, muito inferior ao que a gente estava vendo no domingo, que era um bom nível. A quarta alegoria, aquela dos dragões. As esculturas dos dragões, elas não eram feias, porém o carro de forma lateral era algo assim bem abaixo da qualidade estética de uma escola de grupo especial. Essas esculturas aí com olhos tampados eu achei muito estranhas. Se a ideia era chocar, não aconteceu. Não aconteceu mesmo. O quarto carro teve uma estética assim meio ousada, que era o carro das privadas, porém
ficou de muito mau gosto com as pessoas com a calça riada. A ideia era de chocar e acabou chocando, só que de uma forma assim bem contrária, bem negativa e até mesmo lamentável. E o último carro sempre aquele do tudo acaba em carnaval, né? Aí a favela já numa outra realidade da alegria, da felicidade. É um, é um carro, né, bem batido, é um carro muito comum em um grupo de acesso. E, assim, sinceramente, muito fraca o conjunto alegórico da União da Ilha. Muito decepcionante mesmo. Eu confesso que eu fiquei me questionando ali como é que permitiram todas aquelas ideias ali serem desenvolvidas dentro de um barracão. Será que ninguém bateu na mesa e falou que, por exemplo, um ônibus não pode ser um carro alegórico? É muito difícil eu imaginar isso, como ter tido uma discussão. É claro que tem o Laíla, né? Ele que tem toda a sua experiência e toda aquela sua personalidade forte, deve ter convencido se houve alguma discussão, mas realmente não dá mesmo para aceitar o que fizeram com a União da Ilha do Governador. As fantasias, parte delas eram figurinos, especialmente as do início, o que deixou o início ainda mais simples, mais pobrezinho da União da Ilha do Governador. O que tinha também de fantasia não era grande coisa. Realmente a escola ela deixou muito a desejar, foi sem dúvidas a agremiação, pelo menos para mim, com a pior conjunto alegórico e também de fantasias. Foi realmente assim, de forma total lamentável. Partindo para a comissão de frente. Só a escultura que estava mal feita, ali já derrubou a comissão de frente por completo. Aliás, aquela escultura ali, eu confesso que não entendi, porque pela coreografia, acho que aquele tripé não havia tanta necessidade dele. Tá certo que havia uma troca de roupa, não, melhor, não era nem troca de roupa, era uma troca de componentes, mas, gente, bom senso, né? Bom senso, não dá para trazer a escultura que representava o enredo, né? Já que era um enredo, contava uma história de uma mulher da favela que falaria das mazelas sociais, com daquela forma. Muito feio. A comissão de frente em si, com uma coreografia muito bobinha, com uma proposta muito boba, muito inocente. Parecia mais um projeto pedagógico, tá? Um comercial de propaganda de pedagogia. A sensação que eu tive foi essa. Eu confesso que senti na hora uma vergonha alheia quando vi aquela comissão de frente se apresentar. E eu acho que foi a nota até mais baixa que eu dei. Acho que dei 9,5 para aquela comissão de frente ali. O casal não foi bem também, pelo menos pelo meu conhecimento. Um 9,8. E aí, seguindo, né, o enredo, que ninguém sabia até perto do carnaval do que se tratava. A sinopse só foi elaborada depois do samba. Corria um sério risco disso não dar certo. Isso já foi feito, gente, nos anos 60. Quem foi das antigas aí, me confirma. Se não me engano, o famoso Iaiá do Cais Dourado, ele foi mais ou menos assim, o da Vila Isabel 69. Mas era uma outra época, uma outra situação, né? E tinha um grande samba para fazer uma sinopse em cima disso. Agora, você fazer isso nos anos atuais é muito complicado. O samba escolhido, eu nem sei dizer se ele foi um dos melhores, porque a safra foi tão fraca e cada samba falava de alguma coisa que não dava nem para comparar. Eu não sou tão crítico desse samba porque eu gosto dele de cantá-lo em casa. Não era um samba que colocava um dedo na ferida, já que tinha uma proposta realista, né, no desfile. O samba ficou devendo quanto a isso. Ele ficou assim de um lado meio romântico das mazelas sociais e não colocou o dedo na ferida, como foi o samba da Beija-Flor 2018 e o da Mangueira 2019. Então ele acabou assim meio que destoando do desfile, fora que a qualidade não era das melhores, o refrão muito fraco. Eu curto muito o refrão do meio, mas se você for analisar para dar notas, era um samba 9,7 por aí. E aquele negócio que já falei mais de uma vez, pré-carnaval.
enredos samba da União da Ilhas eram detonados, né? Jurado está atento nas redes sociais. E aí, por mais que o samba venha bem na avenida, né? E de fato que nem aconteceu dessa forma, o cara já está preparado para dar nota baixa. Não tem jeito. Bom, a harmonia também não foi boa, o samba não ajudava, né? E vamos para pensar na cabeça do componente da União da Ilha. Se você está vindo tua escola pobrezinha, está vindo uma estética de gosto duvidoso na concentração, é difícil você se animar. Tá? Isso tudo influencia, todos esses fatores extras acabam influenciando. E aí o cara fica desanimado e a harmonia, obviamente, ela foi afetada. Evolução já não era das melhores, mas aí abriu um dos maiores buracos, né, que eu já vi ali na avenida, e só sacramentou, ou só foi a cereja do bolo do rebaixamento da União da Ilha, porque mesmo sem aquele buraco, a União da Ilha ela seria rebaixada. E assim, foi uma pena mesmo você visualizar de forma concreta que uma escola de samba estava indo para o buraco, estava indo para o acesso. E foi dessa forma que eu enxerguei aquele buraco enorme ali, com a escola avançando e ninguém parando as alas para tentar impedir aquele buraco de crescer. Lamentável. A bateria foi o que salvou, na minha opinião. Eu dei 10. O samba, por mais que a bateria fosse boa, não dá para salvar. As paradinhas muito bacanas, cadenciada dentro do ritmo. Então, parabéns aí à bateria da União da Ilha do Governador. Bom, eu acho que eu falei de todos os quesitos, né? Analisando sem ser por quesitos, achei a ilha pior. E por quesitos, quando eu fiz a minha apuração já na terça-feira à noite, só confirmou que a União da Ilha foi a pior mesmo, tá bom? Não teve diferença nenhuma nessa questão aí. Então, até o momento, pela minha visão, sem ser criteriosa, estava dando Viradouro e Grande Rio, depois Mangueira, depois a Estácio de Sá, Tuiuti e União da Ilha. Depois que eu fiz minha apuração, estava Grande Rio, Viradouro, Mangueira, Tuiuti, Estácio e União da Ilha. Por que eu estou mostrando esses dois lados a vocês? Porque eu vejo muita gente falar assim logo de cara, um absurdo uma escola cair, ou um absurdo uma escola não cair, ou voltar nas campeãs, ou ser campeã. Gente, quando você coloca as notas quesito a quesito, às vezes você mesmo se surpreende, tá? Vocês vão ver, por exemplo, no caso da Vila Isabel, que eu acho uma coisa e o resultado da minha apuração dá outra totalmente diferente, tá certo? As pessoas têm que parar para pensar que o carnaval ele é julgado quesito a quesito. As pessoas se ligam muito em alegoria, se ligam muito em comissão de frente, se ligam muito no espetáculo. É um conjunto de coisas, tá bom? Por isso estou fazendo essa questão de mostrar os dois lados da moeda, tá bom? Valeu, abraço.